Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Saber, episódio número 13. E dessa vez a gente vai voltar ao assunto de economia, né? A gente já fez o episódio 4 ou 5 sobre isso, né? Na época a gente pincelou em alguns assuntos, foi mais superficial, foi mais os principais conceitos. Hoje a gente vai aprofundar no tema. Para isso eu trouxe o professor Francisco Carlos. Professor, obrigado por ter Eu que vindo. agradeço o convite. O professor Francisco veio aqui é de São Paulo, né? Era professor da USP, trabalha com mercado financeiro há muito tempo. Veio aqui em Fortaleza para ele dar uma aula lá no mestrado que eu sou aluno, né? Mestrado em administração na Unifor. Eu pude aproveitar a oportunidade para chamar. Então, professor, obrigado por ter vindo. Uma agenda é caótica aí, mas obrigado por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Não, o prazer é todo meu. Sempre importante a gente poder participar para divulgar a ciência, divulgar a importância da economia e olhar essas questões aí do que eu quero abordar de uma economia mais de longo prazo. Ótimo. Pessoal, antes da gente começar, né, só lembrar que a gente tá aqui, vai já mudar, mas a gente tá aqui nos estudos da Creative, que é a nossa parceira e que ajuda a gente a fazer o Pode Saber, né? A Creative é um hub de produção de conteúdo, então eles não fazem só podcasts, se vocês têm interesse em gravar vídeo, gravar um curso para postar e compartilhar na internet, criar infoprodutos, para tudo eles ajudam, né? Então, o estúdio super bem tecnológico aqui, bastante iluminação, os microfones de ponta, fica aqui bem no coração da aldeota, né? Então fiquem à vontade para conhecer, eu vou deixar o link do site deles aí na descrição e vocês podem procurar fácil também Creative. Vamos nós, professor? À vontade, quando você começar. Professor, primeiro, eu queria... Se apresenta aí, pessoal, fala o que o senhor trabalha, qual é a sua formação, o pessoal te Nossa conhecer. senhora, a formação minha Não precisa. Vamos lá. Acadêmico normalmente tem um currículo gigante, né? Mas dá uma É, resumida aí. Não, é assim, né? Eu tenho formação em física, né? Fiz bacharel em física, depois eu fiz um mestrado em física nuclear de reatores, Mestrado em tá? física Física nuclear. nuclear de reatores, né? Legal. Fica tranquilo que se eu ficar nervoso eu não viro o Hulk, tá? Não saio quebrando tudo aqui, tá? É a energia ainda mais segura que existe, a que menos polui no planeta. Sim, A problema que despeito teve de a tal da Fukushima, né, que deixou mal falada, mas, pô, seria Mas uma até forma muito aí, eficiente de... olha, se o fundador da WWF, entendeu, e o do Greenpeace, né, o fundador do Greenpeace, na verdade, Uhum. falou que a energia que menos polui é a mais É a segura, menos polui, é a depois mais segura. É, disso, só teve esse evento né, aleatório aí que surgiu, que foi uma acontece. catástrofe, né, mas Ma seria um avanço importante para o mundo se a gente conseguisse fazer sim, uma sim. transição, ainda que lenta, para energia nuclear, certo? Não, com certeza. Quando você olha, por exemplo, a França praticamente 90% da matriz energética dela é nuclear. Uhum. Né? E eles dependem disso. Então, sim, nessa questão é. Mas isso é um assunto que, se algum dia você quiser conversar, a gente entra nessa Sim. seara aí, porque tem muita coisa para conversar, né? Mas aí o que acontece? Eu entrei muito novinho na faculdade, vim de família muito humilde, né? Falei, pô, na minha época, né, quando eu tinha a sua idade, a gente não tinha muita informação, o acesso à informação era muito mais difícil, né? Estamos falando ali no início dos anos 90. E eu falo que uma das coisas que, né, que os anos 2000 proporcionaram foi essa questão de você ter acesso à informação. Então, você diminuiu muito uma questão que eu falo que eu chamo de assimetria informacional. Gerou outros problemas, é fato, mas facilitou muito. Então, na minha época, eu não sabia muito bem o que fazer, né? E eu tinha muita facilidade com matemática, com números, com essas coisas. Falei, vou fazer física, que eu achava fantástico, sempre adorei. Só que o que que acontece? Aí chegou um ponto, eu falei, eu queria ganhar dinheiro, por questão, né, de família, de origem muito humilde. Eu gostava de mercado financeiro ali nos anos 90 estava começando a bombar aqui no Brasil. Eu falei, eu acho que eu vou para E isso, né? foi um ano cheio de crise também, uma Foi, década, foi uma década crise com muito. asiática, Você Argentina, tive da a, você Rússia, teve a crise asiática, a crise russa, a crise argentina, teve no você teve México crise, também. crise no México e em 99 veio a nossa ali, né? Uhum. Isso é uma coisa até interessante, né? O Plano Real está fazendo 30 30 anos anos, esse sim. ano, né? Teve agora uma reunião, inclusive, semana passada, com todos os. Fernando O Henrique, Fernando Edmar Henrique. Baixa, Gustavo Franco e Pedro Malan, Isso, né? isso, com todos os fundadores ali, né, do Plano Real, né, que deu, né, uma estabilidade. Eu costumo dizer que isso que a gente vai abordar hoje, que é a questão de desenvolvimento, olhando no longo prazo,
Foi o último projeto que a gente teve, assim, pensando no longo O prazo plano real. no Brasil. É, o plano real, né. Mas a gente aborda isso daí já já. Certo. Aí o que que acontece? Eu falei: "Não, eu vou fazer uma outra faculdade". E aí, né, sempre estudei na USP, prestei vestibular de novo e entrei em economia, né, porque economia eu achava uma coisa interessante, queria entender bolsa de valores, Hum, tudo mais, né. massa. Aí Aí viu que acabei não aprendeu nada disso na faculdade, né, até professor? aprendi, eu tive sorte, porque eu tive bons professores que estavam no mercado Legal. financeiro, né, então isso para mim foi bem profícuo. E eu tive aula com grandes professores, né, tive aula, por exemplo, de moedas e bancos com o João Sayad, Massa. né, eu tive palestras com Delfim Neto, né, o qual conheço pessoalmente, eu tive aula, entendeu, com o Afonso Celso Pastore, que faleceu recentemente. Escreveu um livro excelente sobre a Isso, inflação, o vários. histórico de inflação aqui no Brasil, né? Isso, tem vários, na verdade. Esse foi o último que ele escreveu aí, 16 ou em 17. 2016, isso. A inflação no Brasil, entendeu? E o futuro. Ah, e aí o que que acontece? Então não posso reclamar nesse sentido não, a USP foi eu tenho muito carinho ali pela FEA, né, pela faculdade onde eu estudei. Aí eu acabei fazendo um mestrado depois na França, né, eu fiz um mestrado também em economia na Universidade de Grenoble, que é o sul da França, Uhum. né. Fiz um mestrado lá, voltei, eu falei: "Quer saber de uma? Acho que eu não vou fazer doutorado em economia", porque quando você faz um mestrado, lato sensu stricto sensu, né, que realmente é o mestrado tradicional, Uhum. em sala de aula, por exemplo, você tem aula com as pessoas que estão fazendo doutorado. Muda um pouco o nível de profundidade com o qual você discute, mas você está na mesma sala que um aluno que está fazendo doutorado. Eu falei: "Ah, não, eu vou fazer alguma coisa diferente". E aí eu entrei e fiz um doutorado em, finanças e marketing. Massa, legal. Finanças e marketing. Eu queria uma Lá coisa na USP? diferente lá na USP mesmo, fiz doutorado lá, né, e acabei depois virando professor lá da Universidade de São Paulo também, né. Professor de pós-graduação ou graduação? Graduação, né, também sou professor da pós-graduação, dou aula aqui em Fortaleza, né, na Unifor, mas dou aula também em outras faculdades aí também no Brasil. Sou professor da Fundação Getúlio Vargas, nos MBAs de lá, na FIA, FIP, FIPECAF, todas que você já ouviu falar, eu ministro aula, Legal. entendeu? Seja ela na área de finanças, economia, microeconomia, macroeconomia, tudo essas disciplinas que estão ali relacionadas aí com o meu core, meu núcleo forte aí de formação, Massa, legal. né. E além de dar aula, eu trabalho, né. O senhor só dá aula ou trabalha também, Não, professor? professor também trabalha. Além de dar aula, eu trabalho, né. Eu dou consultoria para empresas, né, na área de finanças, na área de economia. Eu costumo dizer que eu me especializei em modelar em coisas bizarras. Então tudo aquilo que precisa de alguma modelagem econométrica, estatística, uma análise que precisa de um cabedal, matemático estatístico mais profundo, mais sofisticado, eu estou ali tentando procurando ajudar nisso daí. E aí, nesse sentido, eu falo que essa formação minha, Quant, me deu me abriu o meu leque, Uhum. né, de oportunidades, né. Por exemplo, e a minha consultoria, ela interage com vários outros profissionais, né. Então, por exemplo, eu já fiz trabalhos para a área de brand, de valuation, né, de avaliação de marca. Aí você fala: "Poxa, Francisco, mas isso é marketing". Não, tudo bem. Lembrando que marketing, a palavra quer dizer mercado. Quem estuda mercado é economia. Uhum. Tanto é que todo o pessoal que foi do marketing, a formação do pessoal original do marketing era economia, né. Aí o que que acontece? Eu uso modelos, né, mas para precificar essas coisas, mas aí eu tenho os outros associados aí na minha consultoria que trabalham junto com a gente, Massa, né, não é só eu que faço tudo não. legal. A gente tem que ter a humildade de saber que você é bom em algumas coisas, mas não é bom em tudo. Aí fala: "Não, deixa eu chamar esse daqui, esse profissional para trabalhar comigo", entendeu? Nessa grande rede que a gente faz aí de trabalho. Vamos falar um pouco justamente disso, porque eu estava vendo, né, a gente conversou um pouco disso no caminho para cá, eu estava vendo a ementa da disciplina, a bibliografia recomendada, e tem alguns autores lá que não são tradicionalmente ensinados em cursos de economia, assim, quando você
à primeira vista, né? Tem alguns outros que se estuda mais, por exemplo, o Daron Acemoglu e o James Robinson, que escreveram Why Nations Fail. Uhum. Não lembro se Porque as eles não nações fracassam, porque isso. porque as nações fracassam. Eu não lembro se eles chegaram a ganhar o prêmio Nobel ou não, né? Não, não. Mas talvez Mas merecesse. podem ser aí alguns que É, é um que pode ser cotado aí ao é. prêmio Nobel. Teve outros também, tinha o Ludwig von Mises lá, que quando ele escrevia não Isso, existia prêmio Nobel ainda, eu acho. Teve sim, outro que ganhou o prêmio Nobel, que foi o Hayek, isso. né? E eu Ganhou em. coloco o André Lara Rezende ali também, que Coloca é o o André Lara completamente o Rezende. oposto. Vamos conversar um pouco depois de teoria monetária moderna, que é a tese que ele é o principal defensor aqui no Brasil. Vamos ver o que que a gente acha disso. Já adiantando, não concordo nada com o que ele fala. É, Ele mas é vamos. muito bom para estudar desenvolvimento econômico, isso daí eu sou fã dele. Nessa parte de Modeling Monetary Theory, entendeu? Nas palavras do próprio Pedro Malan, ou mesmo quando eu vi uma vez o Pércio Arida falando, é, O que é essa teoria, professor? a Vamos, teoria vamos começar monetária falando disso. moderna, ele olha o seguinte, né? Ele fala que se você emitir moeda, o excesso de liquidez na economia não gera inflação, né? Ele fala, então, o governo, né, o Estado, ele poderia emitir moeda para financiar o déficit público dele. Em economia, a gente chama isso de financiamento de déficit público via imposto inflacionário. Sim. A última pessoa que fez isso foi o Sarney, o que nos deu ali, né, no final de 89, uma inflação de 90% ao mês ou 2.500% ao ano. Né? Coisa leve, né, quando comparado aí, né, com uma coisa bem pesada, na verdade, comparado com hoje. Né? Mas qual foi a questão? O Estado emitiu moeda. Falou, eu devo, ligo lá para a Casa Moeda e falo, faz notas aí de 100 e 200 reais e paga os seus credores. E a história nos mostra que isso não dá certo. Né? A própria Espanha, quando veio para a América, ali, né, na época do Francisco Pizarro, né, que pegou todas a boa parte da prata que existia ali na América Central e levou para a Espanha, você já teve um problema ali de uma inflação monetária por excesso de prata. Você tinha tanta prata circulando na economia espanhola, ali no século XVI, XVII, que o preço da prata despencou pelo excesso. Então, quer dizer, você tem vários registros históricos de que isso não funciona. Na própria Roma Né? Antiga, eu não me lembro quem foi que disse também, não lembro se é verdade, mas disse que você tinha as moedas de ouro no século IV, V depois de Cristo, e eles começaram a diluir o ouro em prata, Sim. criaram uma oferta de moeda maior, e a gente sabe, né, que quando Isso. estuda a teoria quantitativa da moeda, que se você não aumenta o nível de circulação da moeda, ou seja, se a economia não está mais pujante, e se Isso. a economia real não está crescendo, e você aumenta a oferta monetária, como acontece com qualquer produto, que você tem excedente de produto, o preço dele diminui, o preço da moeda diminuindo, é o preço dos produtos aumentando, diminuindo o Uhum. poder de compra, que é a inflação, a teoria clássica do que é a inflação, certo? Isso. Mas aí, professor, fazendo uma defesa que certamente o Lara Rezende poderia fazer aqui, pra gente não ir muito longe na história, e sempre tem o problema da gente, do seu próximo argumento, isso aqui a gente ainda não viu isso acontecendo, mas o argumento que ele poderia dar pós-pandemia, 2020, 2021 até começo de 2022, a quantidade de dólar existente no planeta quase dobrou. Isso. E a gente teve um pique inflacionário nos Estados Unidos, mas foi coisa de 4%, 5%. A gente continua tendo inflação. A gente continua tendo inflação, mas tá convergindo para a meta. E o ponto principal você teve um aumento exagerado dos gastos públicos. A gente está vendo os Estados Unidos com déficits atrás de déficits cada vez maiores. A quantidade de dólar dobrou de 2020 para 2024. E apesar da gente ter tido um repique inflacionário, não foi nada. Não chegou a 8, 9, 10%. E hoje já está convergindo por cento da meta. Então, ele poderia usar esse exemplo como um argumento. Não, porque o argumento é falho. Você tem que pensar o seguinte: o dólar é uma moeda de cunho universal. Então, quando os Estados Unidos emitem moeda, ela não fica só. A inflação não fica só. Ela não fica só nos Estados Unidos. Entendeu? Ela espalha pelo mundo inteiro. Né? Porque ela é uma moeda de cunho universal. Tanto é que o que aconteceu? Você pegou ali a Alemanha com inflação de 8%, 9%, você pegou, entendeu, França com inflação também nesse nível. Então, a inflação mundial, sim. Você tem que olhar também que no período ali da pandemia, você teve duas questões ali, né? Você olhou só pelo lado da oferta de moeda. Sim. Você teve uma expansão monetária,
né? Uma política monetária Expansionista. expansionista, e você também teve uma política fiscal expansionista. Só que o que que aconteceu? Você teve ali o quê? Uma expansão da demanda com uma contração da oferta. Você teve o pior dos mundos, né? Eu falo que com aquela questão do fica em casa, a economia a gente vê depois, foi um problema muito sério. Por quê? Você teve ali, entendeu? Um aumento do preço real, né? Associado também a uma queda, entendeu? Do poder de compra. Algo que já vinha ali desde 2014, né, aqui no Brasil, no Uhum. governo Dilma, quando você teve ali uma baita recessão, né, que o Brasil pegou. Sim. Então você vê, nesse sentido, o Brasil, inclusive, foi bem prejudicado. Então eu não concordo com esse argumento de que dobrou, mas a inflação não. Tanto é que é o seguinte, né, a pandemia terminou em 2021, nós estamos em 2024, praticamente quase já 6 meses de 2025, e os Estados Unidos, né, a última reunião do FONC agora, o Fed falou: olha, eu vou continuar sendo E eu hawkish. espero uma política monetária mais longa por mais tempo, porque eu não tô Isso conseguindo ver daí, convergência para meta, certo? isso daí. O Banco Central aqui é a mesma coisa. O Banco Central aqui na última reunião agora foi unânime, Semana passada. isso, foi unânime a reunião, falou: ó, nós vamos manter a taxa no mesmo nível. O Roberto Campos, ele foi um excelente presidente do Banco Central, É um excelente presidente. mas ele cometeu, na minha visão, na minha humilde visão, né, ele cometeu um erro grave, principalmente no meio do ano passado, quando ele deu aquele forward guidance que seguiria baixando as taxas de juros. E eu acho que ali, certamente não foi só ele, mas teve ali um prenúncio de uma desancoragem das expectativas. Mas, né, assim, a gente pode falar da reunião de 50 dias atrás, que veio dividida e criou Isso. Mas, assim, eu não queria gastar o nosso precioso tempo aqui para falar de conjuntura. Não, Né? Mas, porque senão a gente fica fazendo análise de elevador, é, sobe, desce. E eu queria, na verdade, né, quando a gente bater um papo ali, a questão de conjuntura ela se resolve em algum momento do sim, tempo, 2, 3 anos. sim. O pessoal fala, o mundo foi acabando. Eu ouvia isso, entendeu? Quando eu estava na graduação e quando eu era criança, ali final dos anos 80, começo dos anos 90. O mundo não acabou, ele continua. Se vai ter se o Banco Central aqui vai ser hawkish ou dovish, vai depender da conjuntura, entendeu? E a conjuntura ela se ajusta em algum momento aí nos próximos anos. E eu costumo dizer que a gente não pode ficar olhando, entendeu, o curto prazo. E nós que trabalhamos no mercado, o mercado sofre muito disso, né? Então, O mercado ele olha a a curto turma prazo. fica tradando curva de juros, esperando como que vai vir a ata, a quantidade de plurais que vai ter na Isso, ata. Então, quantos BIP vai subir, quantos BIP vai cair, como é que isso. isso vai afetar a estrutura termo de taxa de juros e assim por Então, diante. professor, vamos alongar o nosso horizonte aqui, né? Primeiro vamos conceituar, que aí a gente consegue entrando na especificidade, tá? Uhum. Muito se fala de que o PIB do Brasil, ele tá fadado a crescer pouco porque o PIB potencial, ele é baixo. O que é o PIB potencial e como que isso impacta Não, pro na desenvolvimento? verdade, a questão é um pouco mais complexa que essa, né? Tá. Quando você olha a teoria de crescimento econômico, tem vários modelos de crescimento econômico, né? Modelo de solo com progresso técnico, modelo de Harold Domar, modelo de Domar e assim por diante. Vamos olhar essa questão do crescimento da seguinte forma: o PIB é o PIB corrente, que são as pessoas consumindo ali e o país produzindo. O PIB potencial é se você pegasse toda a economia e botasse ela para trabalhar a plena capacidade produtiva. O que que é isso? Nós estamos aqui num estúdio gravando agora, tudo mais. Nós temos aqui 1 hora e meia de gravação, né? Você ligou, você agendou, tudo mais. Se a economia estivesse bombando, crescendo, né, a riqueza aumentando, o que que aconteceria? As pessoas estariam demandando mais esse estúdio de gravação. Tá. Então poderia acontecer que chega um ponto que você não consegue, André, ter mais gente aqui no estúdio. Você não consegue um horário. Então o que que acontece? O estúdio trabalhou ali no limite da capacidade dele de atender as pessoas. Então esse limite de pessoas, de salas, de máquinas, de equipamentos é o PIB potencial desse estúdio. É Tá. isso. Então o que que acontece? Tá, legal. Então, se ele chegou no limite da capacidade, o dono aqui do estúdio vai falar: pô, eu preciso, na verdade, ampliar isso aqui. Vou alugar uma sala ao lado, vou comprar mais equipamentos, vou comprar mais softwares, vou contratar mais pessoas.
Então ele vai decidir, vai tomar essa decisão. Isso é a expansão do PIB potencial. Só Que vem do investimento, portanto. o investimento é a condição sine qua non para o PIB E potencial crescer. como que a economia consegue expandir a capacidade de investimento? Mas não vamos levar. Eu nem entrei nessa seara ainda. Eu estou olhando uma seara antes. Que as pessoas esquecem que a economia lida com finanças. O que leva ele a aumentar, a expandir o estúdio dele? Se ele tem demanda. Mas a pergunta é a seguinte: a demanda dele é um choque de demanda ou a demanda foi para um novo nível? E esse aumento da demanda é grande o suficiente para grande o suficiente para dar um retorno tal que compense o investimento que ele vai fazer frente ao risco e tudo mais, né? Toda aquela análise de risco que a gente faz. Então, são essas condições que ele tem que analisar. E aí sim ele vai decidir se ele investe ou não. Aí vem a segunda parte, tá? Onde eu vou buscar esse dinheiro? Aí a gente decide, é capital próprio ou capital de terceiros? Se é capital próprio, ele vai lá e pega o dinheiro que ele tem aplicado e investe e expande a produção dele. Ou ele fala, pô, eu vou pegar dinheiro num banco, vou pegar dinheiro numa agência de fomento, vou pegar dinheiro com alguém, né? Então, aí vai ser o custo de oportunidade do capital. Né? E esse custo de oportunidade do capital lida com duas questões, que a gente chama de taxa mínima de atratividade, ou seja, o quanto custa eu investir? E a taxa mínima de atratividade está relacionada a duas questões fundamentais. Uma é o custo de oportunidade do capital, que aqui a gente chama de taxa de juros livre de risco. É a nossa Selic. É a nossa Selic. Essa é a primeira parte dessa taxa de investimento. O que reflete o custo da taxa de investimento. A segunda parte é o seguinte: é o prêmio pelo risco. Qual é o risco de eu investir? E aí tem duas questões interessantíssimas. Quando você olha a taxa de juros livre de risco, isso é um problema de conjuntura. É um problema de conjuntura. A economia se ajusta ali no médio e curto prazo, a Selic naturalmente cai. Ela naturalmente cai. Portanto, a taxa mínima de atratividade diminui. Ou seja, os projetos de investimento se tornam mais viáveis. Mais viáveis. Porém, você tem a segunda parte do custo, que é o quê? O prêmio pelo risco. E esse é um problema, não é de conjuntura, é um problema de estrutura. Aqui no Brasil, inclusive, é caótico. É longo prazo. É longo prazo. Tá, eu vou montar um estúdio aqui, a economia vai crescer. Eu vou ter energia aqui? Ou seja, eu montei o estúdio, eu coloquei máquinas, eu coloquei equipamentos, eu coloquei luz, eu não sei o que lá, e de repente fica dando apagões. Toda hora cai. Isso prejudica o meu investimento. Porque toda hora eu estou gravando aqui, de repente acontece de acabar a energia, a gente tem que parar aqui a gravação, né, André? E começar de novo. Isso é tempo. E os outros que estão precisando? Horas. Aí o dono aqui fala, pô, então vou precisar comprar um gerador. É mais investimento. Então a gente tem que olhar que esse prêmio pelo risco, ele não cai rapidamente como cai a taxa mínima de atratividade. Isso é longo prazo. E aqui é que tem o grande problema do Brasil. É aqui que tem um grande problema no Brasil. Então, o que acontece? Pode até cair a taxa Selic, mas isso não quer dizer que vá viabilizar o investimento no longo prazo. Por quê? Porque o custo, né, Brasil, o prêmio pelo risco é muito alto. Então, o investidor fala, não, mas espera aí. Se no Brasil, como diria Pedro Malan, até o passado é incerto, e essa frase nunca foi tão atual como agora, você vê, né, o STF decidindo sobre questões tributárias em relação ao passado e ainda por cima forçando empresas a pagar impostos retroativos. Quer dizer, você imagina, um empresário está ali, ele está pensando em fazer um investimento e de repente a regra do jogo mudou. Ele fala, olha, agora você tem que pagar. Sabe aquele imposto que você não precisou pagar lá atrás? Então, agora você vai ter que pagar. E eu ainda vou atualizar. Que é o efeito da modulação tributária. Isso, você não quebra as pernas do empresário, você quebra a coluna espinhal dele. E aí eu falo, que empresário em sã consciência vai investir? Fala,
não. Isso é um ponto que a gente está abordando aqui, entendeu? Você tem outras questões de infraestrutura, um outro assunto que ninguém olha, que é a questão da produtividade do capital humano, que esse é um problema sério. Esse é um problema de longo prazo. Deixa eu tentar fazer um link com isso, mas eu queria passar por um assunto que parece muito teórico, mas tem uma implicação prática que me parece importante, que é o efeito da Nairu aqui no Brasil, tá? Então você tem o nível de aceleração, o nível de taxa de desemprego não acelerador da inflação, né, que é a Nairu, e que aqui no Brasil me parece muito baixo, ou seja, quando a gente diminui um pouco o desemprego, o nível de inflação sobe muito. Uhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está vendo a inflação que ainda está acima da meta, mas está controlada, e o desemprego muito, muito baixo, como a gente não via há muito tempo, e isso aconteceu por muito tempo. Então, o nível de inflação lá, a meta de 2%, quase sempre fica nessa meta, quando a gente olha os últimos 15, 20 anos, e o nível de desemprego também baixo. Aqui no Brasil é o contrário. O desemprego é muito alto, a inflação também é alta, quando o desemprego cai um pouco, o nível de inflação sobe muito. A curva de Phillips aqui, ela parece muito intensa. Eu queria entender, essa minha análise está correta? E se tiver, como que a gente pode criar um ambiente, por exemplo, de aumento de produtividade? Me parece que o aumento de produtividade, tanto do capital humano como dos fatores, a própria tecnologia, poderia ajudar a diminuir o efeito dessa Nairu pesada aqui no Brasil, aumentando a produtividade, deixando que as pessoas produzindo mais, não só as pessoas vão precisar de mais emprego, como o nível de inflação vai baixar, porque um aumento de produtividade leva a mais produção, nível de mais produção, por oferta e demanda, abaixa o preço dos produtos. Então, mas tem que tomar um pouquinho cuidado, né? Nessa sua análise aí, você tem que olhar que isso daí é um mundo teórico. É lindo. É uma maravilha. Curva de Phillips nunca foi provada que ela existe bonitinha. Sim, verdade. Entendeu? É um argumento teórico. Sim. Essa relação salário-desemprego. Mas vamos olhar isso daí decompondo isso em algumas questões. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem ali uma inflação. Por quê? Se você olha hoje, a taxa de desemprego dos Estados Unidos está abaixo da taxa de desemprego natural. Sim. O que é a taxa de desemprego natural? É aquela taxa de desemprego do seguinte: você está trabalhando num lugar, você sai daquele emprego, você fala, vou tirar ali uma semana, um mês sabático, né? Eu estou repensando minha vida, o que eu vou fazer, e eu saio dali e vou para outro lugar. Então, isso daí a gente chama de taxa de desemprego natural. Aquela molecada também que é natural mesmo. Dos 18 anos, que está na escola e tudo mais, né? Então, ali. Tá fazendo faculdade ainda? Isso, justamente. Então, ali nos Estados Unidos, você tem essa questão, né? De hoje, a taxa de desemprego está abaixo da taxa de desemprego natural. Que pode natural, ser por causa da imigração. Que não é só por causa da imigração. É a questão. Isso daí ainda é fator da expansão fiscal e da política monetária expansionista do período ali, do período pandemia. Tá. Nós estamos ainda sentindo essas consequências ali. Então, isso leva a um aumento natural, entendeu, da taxa de salário. O salário real sobe. O salário real sobe. Aqui no Brasil, o problema nosso é um pouquinho diferente. Lá nos Estados Unidos, eles conseguem ampliar muito rápido a capacidade produtiva deles. A capacidade de recuperação norte-americana é uma coisa incrível, né? Eles conseguem expandir o PIB potencial muito rápido. Aqui não. Aqui não. Qualquer expansão, né? Qualquer aumento de salário real, primeiro, ela vai impactar preço. E por que ela vai impactar preço? Quando você olha a questão do quanto do salário vira consumo, né, que a gente chama de propensão marginal a consumir, lá da macroeconomia, aqui é da ordem de 0,8. Ou seja, Dependendo do 80% setor, do é salário. até mais. O que é 0,8? Quer dizer que para cada R$1 de aumento de salário aqui, o de renda média do brasileiro, 80 centavos viram consumo. 80 centavos viram consumo. Isso quer dizer o quê? Que boa parte do Brasil é composto de uma população ainda muito pobre, que não tem as suas necessidades básicas satisfeitas. Então, qualquer aumento de renda vai virar consumo. Vai virar demanda. A pergunta é, a oferta acompanha a expansão da demanda? É essa a questão. Volta naquilo que a gente falou. O empresário, ele vai olhar, ele vai ver, vale a pena ou não vale? E aí, você tem que entender o seguinte, né? Que a economia, ela é gerida também por questões de expectativas. O agente econômico, ele funciona por expectativas.
Supondo que o agente é racional, né, ou pelo menos tenha uma certa racionalidade limitada ali, ele não vai tomar decisão se a sinalização que o Estado dá não é positiva. Por exemplo, você olha hoje o Estado aí com os gastos públicos descontrolados, né? Não vamos fechar esse ano, né, o déficit fiscal zero, não vai ter Não vai. déficit fiscal zero. Então, quer dizer, você vai ter ali um problema de aumento da dívida. Isso está pressionando os juros. O empresário ele olha, ou e não é ele vai contratar um economista, ele vai ver alguém, ele olha um podcast, assiste um podcast, assim por diante. Aí fala o seguinte: pô, peraí, eu acho que não é o momento para investir. Eu falo, hoje em dia, para você investir no Brasil aqui, montar um negócio, ou você é corajoso, ou você é louco. Ou os dois. Então, o que, que ele vai fazer? Pô, não, peraí. Vou levar do jeito que dá e acabou. Então, você tem ali um aumento da demanda que não acompanha, não é acompanhada pela oferta. Aí você fala, pô, mas e essa questão da produtividade do capital humano? Lembre-se o seguinte: a produtividade do capital humano depende de duas coisas fundamentais, duas condições sine qua non. Primeiro, educação. E segundo, tecnologia. E tecnologia está intimamente relacionado com a educação. E nós não temos nenhum dos dois. Num país onde, no último exame PISA, né, nós ficamos em segundo lugar na colocação, de trás para frente, né? Ou seja, só perdemos para um país no exame PISA, como é que a gente vai gerar tecnologia? E aí tem um outro problema muito sério, André, que é o que a gente tava abordando aí com você. O Brasil está ficando velho. Por exemplo, você é jovem. Aí eu te pergunto, quantos filhos você pretende ter, se pretende ter? Pet não conta como filho, tá? Eu tenho um e queria. É porque eu sou um caso à parte, mas eu tenho um e queria ter mais pelo menos 2 ou 3. 2 ou 3, olha só, você está contribuindo Mas aí, eu sei mas que a média da a população não é média assim. da população não é isso, André. A média da população não é isso. A média da população é o seguinte: é um, no máximo 2, e pet não conta como filho, tá? Então o que acontece? Se uma pessoa tem 2, ela no máximo está repondo o estoque de capital humano. No máximo. Explica por quê, Né? professor. Porque Porque é o um seguinte, o pai e uma marido e a mãe. mulher vão morrer, Uhum, aí vai ficar então dois. só fica 2. Uhum. Simples assim. No caso de um, não. E isto, Francisco, é consequência do quê? O mundo está passando isso. E por que isso está acontecendo? É caro ter filho hoje. Se você pensar numa questão que você tem que colocar ele numa boa escola, ele tem que aprender uma segunda ou terceira língua, ele tem que aprender programação, não sei o que, não sei o que, o investimento é muito grande. Hoje em dia também, né, essa questão, a mulher adentrando no mercado de trabalho, tomando posições de liderança, fantástico isso, Uhum. mas ainda é a mulher que decide se vai ou não ter filho. Então, essa decisão cabe a ela. E isso é uma questão. Então, ela acaba procrastinando essa questão de ter um filho em relação à carreira. Não é nem bom nem ruim. Cada um tem a sua escala de valores ali com relação a isso. Mas isso está O mostrando. ponto é que você pode ter essa escala de valores, mas você tem uma janela cronológica ali, biológica, Sim, que você precisa cumprir, que você precisa e que cumprir. depois disso você pode se arrepender das decisões que você tomou, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o que que acontece? Isso está levando o quê? Uma população mais velha e uma população muito pequena de jovens. Hoje, por exemplo, se você pega o último censo do IBGE, vamos fazer ali 2010 contra 2020, né? O censo 2010 contra o censo 2020, a população cresceu 0,5%. A população cresceu 0,5%, praticamente não cresceu. Daqui 20 anos, nós vamos ter quase 40% da população brasileira de idosos, que é chamada de geração prateada, acima de 60 anos. A pergunta é: quem vai tomar conta dos velhinhos? Eu até brinco em sala de aula e eu falo isso para os meus alunos. Os prefeitos hoje, os governantes, eles deveriam estar mais preocupados em construir ciclofaixa ou calçada? Calçada, Mas não não é isso. ciclofaixa. Porque é o seguinte, eh, mesmo você sendo jovem, você sai hoje e dá uma volta no quarteirão. Eu duvido que uma pessoa consiga dar uma volta no quarteirão do bairro onde mora sem ter que olhar para o chão. Porque se não olhar para o chão, a pessoa cai. Porque as calçadas no Brasil inteiro é um desastre.
né? E aí o que que acontece? Imagina uma população de idosos circulando por aí. Então nós vamos ter um problema sério. Então a questão é, como vai ser resolvido isto se não tiver mão de obra? O único caminho é tecnologia. Aí que eu falo que a eficiência é a produtividade, ou seja, é uma pessoa fazendo trabalho de 3, 4, 5. Mas como isso é possível? Com tecnologia. Mas tecnologia só se faz com educação. E o Brasil nunca olhou isto. Eu falo que esta é uma questão de longo prazo. O Brasil nunca olhou o longo prazo. Eu falo que o último plano que você olhou ali Brasil no longo prazo foi o Plano Real, que tem 30 anos. Você nunca olhou a questão educacional com a devida maturidade, você nunca olhou essas questões de desenvolvimento do Brasil ao longo do prazo. Nós ficamos o quê? E mesmo os economistas todos olhando, fazendo análise de conjuntura. Ah, o que que vai acontecer, entendeu, com a próxima reunião do cupom, se vai subir, se não vai cair, se vai ser dovish, se vai ser hawkish. Tá, isso em algum momento vai se ajustar. Mas é 3, 4 anos, no máximo, se ajusta. Como é que fica nos próximos 30? Você não tem um plano, nunca teve. Brasil 2050, Brasil 2040. Como eu quero o Brasil daqui 20, daqui 30 anos? Ninguém está pensando nisso, ninguém está discutindo isso. Né? Você vê a China investindo pesadamente em educação, Japão fez um novo plano educacional no começo desse ano. Uma coisa, eu não li todo ele, eu li só uma parte, mas me impressionou muito. Eles querem que as crianças ali no Japão comecem a estudar finanças, economia, eh, negócios, já desde do equivalente à nossa quinta série aqui, mais ou menos. Que eles aumentem a carga de leitura de livros conforme vai mudando de série em série. E eles querem que termine o colegial, equivalente ao nosso colegial ensino médio aqui, Uhum. sabendo falar a própria língua, que é o japonês, inglês, alemão, espanhol e chinês. Caramba. É, eles estão olhando essas questões. E o pessoal olhando muito mais para o que a gente chama de hard science, matemática, física, engenharia, biologia. E por que, que esse pessoal está fazendo isso? Eles estão olhando isso porque isso é geração de tecnologia. Geração de tecnologia que vai facilitar a vida de quem? Dos idosos. E mesmo dos jovens, que eles possam fazer o quê? O trabalho de 4 ou 5, só um fazendo, com auxílio de tecnologia. E nós aqui no Brasil, o que que nós estamos discutindo? Estamos discutindo coisas que muitas vezes não vão gerar tecnologia. Teve uma pesquisa que eu vi, mas faz alguns meses, então o número pode estar errado. Mas foi feito um ambiente universitário, então com um público que já não é tão ignorante do ponto de vista, né, de vivência acadêmico, via de regra. Em tese. Mas que o número que me achou foi. Tinham vários dados lá. Depois eu vou pesquisar essa pesquisa. Foi pesquisa acadêmica mesmo, foi um trabalho de divulgação científica. E aí, se eu lembrar, eu coloco aí na descrição do vídeo. Aí que 50% dos participantes não sabiam entender um gráfico básico de correlação. Sim. Então você via no eixo X, você tinha uma reta crescente em relação à temperatura e quantidade de vírus, eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. Então, e assim, o Brasil tem uma série de problemas conjunturais, que a gente já citou alguns. Inflação, desemprego, juros. E uma série de problemas estruturais que a gente está tentando trazer aqui. Né? E a gente dividiu em 2 grandes blocos. Capital humano, muito relacionado à educação, e tecnologia, que está muito relacionado a avanço tecnológico e ganho de produtividade, mas tem outro elemento que teria a capacidade de aumentar o potencial e que o Brasil é muito defasado, que é a infraestrutura. Então, malha rodoviária, geração de energia, enfim, modais de transporte. O que a gente... Primeiro, fala por que tem essa deficiência de infraestrutura e possíveis caminhos que a gente teria para resolver isso. Então, quando você coloca esse terceiro pilar, que é a questão da infraestrutura, novamente a gente cai na questão tecnológica. Você pega, por exemplo, sei lá, eu estive na China várias vezes. Eu fui 6 vezes na China. Legal. Né? E eu conheço bem a China, de norte a sul, de leste a oeste.
Eles precisam fazer ali uma linha de trem, eles vão e fazem. E como é que é? É um trem, entendeu? O pessoal vai na frente fazendo a parte de terraplanagem e demais partes relacionadas ali, e depois vem um trem andando em cima do trilho que vai colocando os trilhos na frente, igual aqueles desenhos animados dos anos 60, né, que o trem ia andando e ia desenrolando um trilho. É quase isso daí. Mas a pergunta é um robô que está fazendo isso. Quem fez esse robô? Quem programou esse robô? Quem fez essa análise? É algum chinês ou uma equipe de chineses ali que estudou muito. E que com certeza, quando você mostra um gráfico de correlação entre temperatura e bactéria, ele vai entender o que é aquilo. Ele vai falar: isso aqui eu resolvo por um modelo de regressão linear simples. Né? Uma coisa assim. Uh, e isso é uma questão de educação. É uma questão educacional. A outra questão também de infraestrutura é que é o seguinte: o Brasil tem algumas questões de leis que tentam garantir uma reserva de mercado aqui. Então você não pode, por exemplo, contratar uma empresa estrangeira para fazer um processo aqui de construção de uma ponte, ou de uma rodovia, de uma ferrovia, e esse 100% do capital estrangeiro. Você tem que ser 51% do capital nacional e 49% do capital estrangeiro. No limite é esse. E aí começa aquela questão jurídica para garantir reserva de mercado. Ou seja, você acaba judicializando tudo aqui. Então, você fala, pô, Francisco, isso inviabiliza? Inviabiliza. Eu vou trazer uma empresa lá de fora, né? Você vê o Tarcísio lá em São Paulo, o governador do estado, ele queria fazer ali o trem de alta velocidade. E quando eu falo de alta velocidade, não precisa ser um trem a 300 km por hora, tá? Não precisa ser um Shinkansen, né, que é o trem lá japonês, não precisa ser um TGV francês, nada disso. Pô, eu falo que pode ser um flecha ligeira, né, que anda ali a 150 km por hora. Faz um flecha ligeira. E ele queria fazer isso com uma empresa de 100% de capital estrangeiro. Já embargaram isso proibindo. Proibindo. Aí o pessoal vai argumentar assim, não, porque você está gerando emprego para o estrangeiro e não para o brasileiro. Né? Esse é o argumento nobre do debate ali, né? Mas no fundo a gente sabe qual que é o argumento. Né? Fala, não, peraí, o lucro tem que vir aqui para mim, para minha empresa. Como que eu vou ser prejudicado? Né? Entre aspas. E aí você fala, não, mas você não consegue me oferecer o que o estrangeiro está fazendo. Né? Você não consegue ter uma tecnologia que me constrói, entendeu, rapidamente isso em pouco tempo. E aí ele fala, aí você fala, mas por quê? Essa empresa, porque primeiro, ela não investe nessas tecnologias, segundo, ela não tem mão de obra qualificada, terceiro, ela acaba, o próprio governo gera uma reserva de mercado. Quando você cria barreiras à competitividade, você gera reserva de mercado. Reserva de mercado faz o seguinte: por que eu vou investir em tecnologia se eu tenho aqui mercado garantido para mim? Uhum. Essa que é a questão. Eu falo, tem um exemplo muito interessante quando a gente olha essa questão, né? Você pega, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, né, o avião já estava incorporado, né, na guerra. O, E os irmãos Wright, tirando essa questão de quem construiu o avião Uhum. primeiro, se foi Santos Dumont, foi Uhum. os irmãos Wright, né? Eu acho que os dois são importantes. Né? O que aconteceu? Os irmãos Wright pensaram como qualquer bom americano. Montou um negócio, né, em garagem ali e falou: ó, é business, é lucro. Primeira coisa que eles fizeram quando criaram o avião foram lá e registraram a patente de todas as peças do avião. Ponto. Você quer montar avião, vai pagar royalties para os irmãos Wright. Beleza. Os Estados Unidos, quando foram lá para a Segunda Guerra, tomaram uma piaba violenta na guerra aérea. É claro que a história é escrita Por por eles. quem ganha. Então a gente coloca, cria ali, toda aquela coisa. Mas, na verdade, os alemães já estavam com avião a jato, claro que explodia de vez em quando os aviões, mas derrubavam um monte. Derrubava um monte. E os Estados Unidos falou: "Caramba", né, e eles indo literalmente com teco-teco ainda, com teco-teco. E por que a indústria aeroespacial norte-americana não progrediu? Porque é o seguinte, todo e qualquer desenvolvimento tecnológico foi barrado, porque você tinha que pagar royalties para os irmãos Wright.
Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez o quê? Pegou todo aquele cientistas alemães, né, von Braun, a gente muda o nome, traz para os Estados Unidos, criou, e a primeira coisa que o governo dos Estados Unidos fez foi o quê? Olha, a partir de agora não tem royalties mais para os irmãos Wright, não tem patente. Na indústria aeroespacial, eu vou estabelecer um modelo competitivo. Pô, em 1965, alguma coisa ali próxima, eles criaram o SR-71 Blackbird, que até hoje ninguém sabe, né, qual que é a velocidade máxima desse avião. Mas quando ele foi aposentado, ele chegou a Mach 3.7. Nossa senhora. Mach 1 é a velocidade do som, que são 320. Não, é mil e Não, tantos quilômetros por hora. hora. Ele chegou a 4.000 quilômetros por hora. É, 4.000 quilômetros por hora. 330 metros por segundo. Eu posso estar errado. Alguma coisa assim, 4.000 quilômetros por hora. E dizem, né, os especialistas, que é o seguinte, ele poderia ir mais. Ele não ia porque a fuselagem esquentava muito, ela era de titânio. Uma coisa curiosa, né, só para não delongar muito, não alongar muito, as juntas de dilatação eram muito largas nesse avião. Então você enchia de combustível, ele levantava voo pingando combustível, porque tinha o vão. E por que isso daí? Porque quando ele começava a acelerar e começava a aquecer as placas de titânio, elas começavam a se juntar e aí parava de pingar o combustível. E aí sim ele se ligava ao segundo estágio lá, que era um outro sistema de propulsão. Aí o que que acontecia? Você tinha essa velocidade. Mas eu estou falando isso em 1965, 20 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Ali já se preparando para a corrida espacial, preparando os primeiros Saturno V, né? E por aí vai. Ou seja, você vê que quando eles acabaram com a questão de patente e estabeleceram um mercado livre concorrência, avançou. A indústria aeroespacial se tornou referência mundial. Bora aprofundar nisso, porque um ponto relevante do conflito China-Estados Unidos, que é histórico, mas o Trump deu uma acentuada depois de 2016, era justamente isso. Né, uma alegação de que a China, que não tem direito de propriedade intelectual estabelecido lá, ou seja, a pirataria rola solta, e não é pirataria porque não existe esse crime lá, porque não tem a legislação de propriedade intelectual em primeiro lugar, mas a alegação do Trump é que teriam espiões chineses nas indústrias dos Estados Unidos, roubando tecnologia, roubando informação confidencial. A China, especificamente, ela se desenvolveu muito do ponto de vista tecnológico nos últimos, sei lá, desde a abertura, né, do Xin. Nos últimos 30 anos. Desde a abertura, muito pautado pela ausência de direito de propriedade intelectual. Você acha que isso realmente é um atraso, assim, é uma atravanca para o desenvolvimento econômico, ter direito de propriedade? Porque assim, você tem dois argumentos. Tem esse que, pô, se eu não tenho direito de propriedade, a economia vai avançar mais rápido, porque você vai ter muita gente criando em cima de uma coisa que já foi criada, mas o outro argumento de quem defende a propriedade intelectual é que, se eu não tiver direito de propriedade, você não vai ter incentivo para que as indústrias desenvolvam pesquisa de ponta. Né? Então, como que você percebe isso? Não, eu concordo. A questão é o equilíbrio. Justamente o que você colocou. Eu sou ali uma indústria farmacêutica, eu pesquisei ali 30 anos um princípio ativo, né, de uma nova molécula até ela chegar no mercado como um remédio mesmo. Aí vem o governo e fala, não, nós vamos criar um genérico a partir daqui. Ou então abre, né, para qualquer empresa criar um genérico. Como foi feito aqui no Brasil. Então, o que acontece? Isso é, de uma certa maneira, é bom para a população, porque você começa a ter um produto mais acessível. Por outro lado, você falou, você está mandando um sinal ruim para a iniciativa privada. Ó, se você montar aqui alguma coisa, desenvolver, não vou respeitar a sua patente, eu vou abrir isso para o mercado. Né? Então, você gera um problema de desincentivo no investimento. Eu costumo dizer que isso daí tem que ser muito dosado. Você não precisa ter uma patente de 50 anos, mas você não precisa também abrir agora. Então, por isso que a patente ela tem uma coisa interessante, né? Ela fala, ó, você tem uma patente durante ali, sei lá, 10, 15, 20 anos, que é para você explorar, entendeu? O teu ganho econômico que compensa aquele investimento, aquele desenvolvimento. São os benefícios do pioneirismo. Os benefícios do pioneirismo. Fala, ó, porque você investiu ali bilhões, você tem que recuperar isso daí. Esse capital investido acrescido de uma taxa de juros. Isso é fato. Né?
Esse é o princípio da iniciativa. Por outro lado, quando você pega e deixa uma patente infinita, você está gerando também uma barreira à baixa competitividade. Eu acho que um exemplo disso, né, bobinho, mas é verdade, pega aí a Nespresso, quando ela lançou ali a maquininha de café. A grande sacada da Nespresso não é a máquina de café, porque a máquina de café existe desde o primeiro filme do James Bond, né? Para quem não lembra ali do James Bond ainda com Sean Connery, né, tem um filme dele muito legal, o 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, e ele tá fazendo um café numa máquina ali, só que a pressão se dava no braço. A Nespresso falou: "Pô, eu vou fazer isso portátil", né. Só que qual foi a grande sacada da Nespresso? Eu vou fazer o quê? Patente sobre a cápsula. E durante muito tempo, 10 anos ou 15, não lembro agora, nenhuma outra empresa poderia negociar a cápsula no formato da Nespresso. No entanto, outras empresas fizeram máquinas de café com cápsulas diferentes. Hoje, né, você pega aí outras marcas que têm a própria máquina, com o formato ali da cápsula diferente, mas também tem a cápsula da Nespresso. Uhum. Só que a Nespresso fez o quê? É o famoso oceano azul, né, que os administradores colocam. Ela teve ali um período que ela recuperou um investimento e hoje é competição. É competição. Então a grande questão é como é que você dosa isso. Como é que você dosa isso? A China, eu falo que é uma outra grande questão, né? A China mesmo, ela não consegue mais manter as próprias taxas de crescimento dela. Sim. Lembre-se o seguinte, né? Voltando ali o que nós falamos há meia hora atrás. O limite do crescimento de um país é dado, em última instância, pelo crescimento da demanda. E o crescimento da demanda é dado pelo crescimento populacional. Então, a taxa de crescimento de um país é dado, em última instância, pelo crescimento da população. A China não cresce. A população não cresce. O chinês não quer ter filho. Ah, mas tinha aquela proibição da época do Mao Tse e tudo mais. Não. Hoje, o chinês não quer ter filho. É caro ter filho. Brasileiro não quer ter filho, europeu, então nem se fala e assim por diante. A população do mundo está diminuindo e está envelhecendo. O pessoal fala, tem 8 bilhões, mas está ficando velha. E vai diminuir. Mas primeiro vai Vai. continuar crescendo um pouco, né? O Brasil, por exemplo, as taxas de projeção do Brasil é de continuar crescendo até 2050 e se estabilizar em 250 milhões de habitantes, E para o mundo? entendeu? O mundo alguma coisa em torno de 9,5 bilhões e Hoje são depois 8. vai cair. Aí depois vai cair. Por que que vai cair? Ninguém quer ter filho. Ou, se máximo, um filho, tirando você, entendeu? Que é a exceção. Mas no máximo um filho. Então, o que que acontece nessa questão? A China está olhando já essas questões aí de transição demográfica também. O Brasil está com esse problema demográfico e ninguém está olhando O isso. Japão já tem esse problema há muito tempo Ah, e tenta resolver e não consegue resolver, né? por que que o Japão investe pra caramba em robótica? Vai ter que ter um robô tomando conta do velhinho ali na frente. Não vai ter ninguém, ser humano, para tomar conta. Vai ter que ter um robô tomando conta do velhinho. Vai ter que ter alguma coisa, algum sistema. E isso é tecnologia, entendeu? É nesse sentido que eu tô olhando essa questão aí da transição demográfica e do futuro. E aí uma coisa interessante também com relação a isso, é o problema previdenciário. É, eu ia É o falar problema disso agora. previdenciário. Vamos ter pessoas, né? Hoje, você pega aí uma pessoa que está com 60 anos, tem muitas mulheres e homens com 60 anos que você olha, você não dá 40. Mas podem se aposentar teoricamente. Oi? E podem se aposentar teoricamente, né? Já estão aposentados, né? 60 já está aposentado. Mas que você olha, parece que tem 40 anos, ou até menos. Né? Casos extremos, né? Até menos. Mas você vê, hoje eu olho uma pessoa. Você vê, eu tô com 50 anos de idade, né? Parece ter 35, pô. Até parece, agora você puxou o saco. Mas olha só que interessante. Eu continuo tendo uma vida muito ativa. Pô, eu pedalo, eu ando de mountain bike, eu pratico speed, eu faço musculação, né? Eu procuro ter várias atividades. E eu não me sinto um homem de 50. Quando eu era jovem, era criança, ali nos anos 80, e eu olhava uma pessoa de 50 anos, eu falava, nossa, esse idoso. E a gente olhava mesmo como um Sim. idoso. Né? Você pega
as estatísticas, né, de mortalidade, se você pegar uma mulher ou um homem no início do século XX, a expectativa de vida máxima era de 35, 40 anos. Hoje é 80, nós A dobramos. sobrevida, né? É. Não, não é nem sobrevida, é vida mesmo, né? A pessoa vivendo com qualidade. Chegando ali com 70, 80 anos com qualidade de vida. Não é mais uma pessoa Não, inválida, não, o que eu quis dizer né? sobrevida é só o conceito, né? Porque você tem a expectativa de vida, que é do Sim, nascimento até enfim, isso. até a morte. Você tem a expectativa de sobrevida, que você faz um recorte, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a expectativa de vida ela é baixa porque tem muita mortalidade infantil. Mas se Isso. você faz um corte, por exemplo, pega a expectativa de vida das pessoas a partir depois de 30 anos, aí passa de uns 65, 66 para tipo 83, Sim. né? Mas por que também você tem muito aqui mortalidade nessa faixa etária aí? Problemas de alimentação, Saneamento, nutrição, saneamento, violência, tudo sim, isso daí, né? Mas o que que acontece? A expectativa de vida aumentou muito aumentou. no mundo inteiro. Ela aumentou muito. E pessoas vivendo muito bem e com qualidade. Por exemplo, eu almoço ali uma vez por mês com professores meus da USP, que foram meus professores lá nos anos 90, Caramba. né? E que a gente senta para tomar, o professor Heron do Carmo, o professor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, é o maior autor de economia do Brasil. Quem conhece livro de economia estudou com algum livro Uhum, do Marco Antônio. uhum. Conhece os livros dele. Marco Antônio está com 79 anos, tá terminando um outro livro de economia agora, tô ajudando ele, inclusive, e a gente trabalha ali junto, e tá na vida ativa. E tá na vida ativa. Não é mais aquela coisa que a pessoa, nossa, tá numa cadeira de roda. Claro, tem isso, tudo tem exceções, mas estatisticamente, na média, as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo melhor. E qual o impacto disso para as finanças públicas? Então, como é que vai ficar a aposentadoria desse pessoal? Né? Então, esse é um outro problema, uma outra seara que ninguém está discutindo aqui no Brasil e ninguém quer colocar. Por quê? Porque não dá voto, né? Não gera. Não, eu tenho que garantir Aí, meu professor, sabe o que que eu acho feudo e estranho? tudo mais. É, na época da reforma da Previdência, que começou lá com o Temer, né, em Isso, 2019. 18, 19, e aí o Bolsonaro e o Paulo Guedes aprofundaram e fizeram, mas tanto o Paulo Guedes, que ninguém discorda que é um liberal, né, enfim, com todos os cuidados que você possa ter a isso, e o Ciro Gomes, por exemplo, que também ninguém discorda que é uma pessoa de esquerda, os dois estavam defendendo um regime de capitalização, que Isso. poderia ser um mecanismo. Poderia ser, o pessoal vai ficar com raiva de mim depois, poderia ser o mecanismo de resolver parte desse problema previdenciário. Sim. Né? Porque no regime de repartição que a gente tem hoje, eu financio a aposentadoria de quem está hoje aposentado. Eu que estou. Isso. Quem está na Quem ativa tô está pagando trabalho, quem está trabalho, pago. aposentado. No regime de capitalização, a lógica é invertida. Óbvio que aí você tem que ter um mecanismo para Sim. pensar em quem já Você está aposentado, né? Mas eu contribui. contribuo para o meu próprio fundo de previdência, Isso. que o regime é de capitalização, porque ele vai se capitalizando ao longo do tempo, e aí eu uso esse fundo que foi criado na minha vida laboral para sustentar a minha vida previdenciária. Essa tergiversação inteira para perguntar por que você acha que tem algum entrave com relação a fazer isso? Tem algum problema prático? Além desse problema óbvio Ah, de as pessoas que ah, estão aposentadas hoje e se tem. aposentaram no regime de repartição, tem que resolver como é que essa turma fica numa eventual transição para capitalização. Mas tem algum outro Ah, impedimento prático para. lembra que você acabou de responder a sua própria pergunta em parte. Uhum. Lembre-se que entre a teoria econômica e a realidade existe uma coisa chamada política. Teoricamente, a gente teria que estudar um pouco mais de política econômica, é uma coisa que as pessoas esqueceram de estudar na academia, né? Que o Adam Smith já colocava isso lá, né? Teoria da política econômica. O que que acontece? O problema previdenciário a gente tem que separar ele entre duas partes. Você tem a previdência privada e a previdência pública, Tá. tá? A previdência ali privada, da iniciativa privada, é o INSS. O INSS, entendeu? Ele tá equilibrado, ele Bem ou se mal se paga, equilibra. né? Ele Uhum. se equilibra. Teve o problema agora por causa da pandemia, óbvio, ele se desequilibrou por causa da pandemia, né? Porque muita gente perdeu o emprego e tudo, mas isso daí se ajusta. Naturalmente se ajusta. O grande problema do Brasil é o quê? É a previdência pública. São tal dos super salários. Entendeu? Não é só os super salários. Você tem uma máquina pública inchada, uma máquina pública com muito funcionalismo, e aí sim a questão também dos vários penduricalhos que você vai colocando ali. Então, esse é um dos grandes problemas ali,
né, da previdência pública. Esse é o grande. Só que aí você fala, beleza, como é que eu vou mexer nisso? Esse é um vespeiro grande. Por quê? Porque os políticos falam, se eu mexer nisso, eu perco a minha base eleitoral e eu não me reelejo. E a gente tem que olhar o seguinte, né, André? Qual a diferença entre um político e um estadista? Você sabe? O político pensa no voto, o estadista pensa no Estado, então Não. O basicamente a político, ele divergência olha temporal. a próxima eleição. É. O estadista olha a próxima geração. Nós não temos estadistas, nós temos políticos. Políticos só estão olhando a próxima eleição. Você vê, agora nós temos eleições para a prefeitura no Brasil inteiro. 5.600 e tantos municípios. Primeira coisa que o prefeito sai fazendo, vamos construir, vamos fazer asfalto. Lá em São Paulo tá caótico, Tá inclusive. caótico. O Nunes lá fazendo asfalto para tudo quanto é lado, mas asfalto para onde o pessoal vai ver. Os que precisa, não. Né? Beleza, elegeu, ganhou, parou. Ninguém olha. Quer dizer, olhando. Eu falo, eu olho o curto prazo. O pessoal olha o curto prazo, preciso ganhar. E me elegi. Agora, né? Eu vou olhar e vou ver o que eu vou fazer de outro jeito. Ninguém tá. Novamente a gente volta a falar. Ninguém está pensando no longo prazo. Ninguém. Você não vê economistas, filósofos, pensadores olhando o Brasil no longo prazo. E não adianta vir dizer que, igual aqueles que no longo prazo todos estaremos mortos, porque isso não é verdade. 2050 eu vou estar velhinho. Você também, mas estaremos aqui ainda. Estaremos aqui. É essa a questão. Como é que vai ficar os nossos filhos? Como é que ficarão os nossos netos? Né? Então você continua. Isto não quer dizer que tudo também é um desastre. É tudo uma questão de como a gente analisa. Você que citou o Daron Acemoglu, né, no livro ali Why Nations Fail, por que as nações fracassam, né? Tentar entender por que certas nações se desenvolveram enquanto outras não se desenvolveram é um verdadeiro desafio intelectual. Alguém dizer que tem a resposta para isso, entendeu? É uma falácia do conhecimento. Entendeu? Isso daí eu costumo dizer que é uma arrogância intelectual gigantesca, É o que o Hayek né? chamou de arrogância fatal. Isso, entendeu? É uma arrogância de conhecimento muito grande. Por quê? Porque a quantidade de fatores que interagem para levar ao desenvolvimento de um país é gigantesca, Quais são os principais, né? professor? Além dos que a gente já falou aqui Você de. pode olhar a questão, por exemplo, pegando ali, por exemplo, Douglas North, que fala sobre a nova economia institucional. Países que se desenvolveram são países onde as instituições são seculares. Vamos falar um pouco sobre O que, isso? que são instituições seculares? Executivo, legislativo, judiciário. Você pega os Estados Unidos. Eles têm ali 300 anos de instituições. E você tem outras instituições Né? também, a mídia, a igreja, você tem uma Sim, série de outras nem estou instituições que olhando fazem parte do arranjo. esses poderes paralelos. Eu estou olhando ali as instituições do governo mesmo, executivo, legislativo, judiciário, a Carta Magna, coisas muito bem definidas. Você vê, a Constituição dos Estados Unidos é a mesma desde que fundou os Estados Unidos. Né? Você pega a França, você pega a Alemanha, você pega ali os países europeus, são países também cujas instituições têm séculos de existência. O Brasil, se você tirar a geração atual, há 30 anos atrás ninguém sabia o que era um STF. Qual era a função do Senado? Qual era a função do Congresso? A gente estudava, eu até estudei isso, porque eu tinha duas disciplinas que não se ensinam mais. OSPB O SPB, Organização Social, né, e Política do e Brasil. Política do Brasil, e Educação Moral e Mas Cívica, né, que tiraram das escolas, que deveria ter, novamente, para entender o que são esses poderes. Mas hoje se volta a falar. Então eu acho que nesse sentido, o Brasil ainda é muito novo. Essa pode ser uma explicação, mas não é só isso que explicaria por que alguns se desenvolveram e outros não se desenvolveram. Você pode olhar, por exemplo, numa visão darwiniana, né? Jared Diamond, no seu livro Armas, Germes e Aço, ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, inclusive, ele olha um pouco essa questão do ponto de vista darwiniano. Ele fala o seguinte: se você dividir o globo pelo Equador, boa parte dos países desenvolvidos estão no norte.
enquanto a maioria dos países que não se desenvolveram estão no sul. Tem 3 ou 4 exceções, mas a maioria é isso. Ele fala: "Por quê? Por que isso?". E aí ele olha 3 fatores, que é o título do livro, Armas, Germes e Aço. Ele falou: "Quais são os fatores comuns que esses países têm, que se desenvolveram enquanto os outros não?". Aí eles falam o seguinte: "Pô, a maioria dos países que se desenvolveram estão bem no norte, então o clima é muito bem definido, né, e o inverno é inóspito, ou seja, o inverno ali mata. Não dá para você ficar debaixo de uma árvore tomando água de coco se a temperatura está -10, -15, -20. Não dá para plantar nessa temperatura também. Então o que que acontece? No verão, na primavera, você planta. Você produz e tem que produzir muito, produzir com eficiência e estocar isso, né? Daí que vem a lenda da cigarra e da formiga. Uhum. É um conto nórdico. Aí o que que acontece? Você tem que desenvolver tecnologia, entendeu? Por isso que chama aço. Eu tenho que desenvolver tecnologia porque o inverno mata. Beleza. Todos esses países também passaram por guerras civis ou estiveram envolvidos em alguma guerra. Por isso, armas. E, finalmente, os germes. Eles falam o seguinte: todos esses países tiveram problemas de saúde pública extremos. Peste bubônica, gripe espanhola e assim por diante. Então, por isso os germes. Ou seja, todos esses fatores edafoclimáticos, né? Mas você lembra qual a explicação de ele Com- deu para a importância de ter passado por essas crises? Então, ele fala que isso daí contribuiu para o desenvolvimento desses países. Aí você pode falar: "Francisco, mas quer dizer então que aqui no Brasil, porque tem calor, quer dizer que então aqui esse calor, eu não preciso me desenvolver, eu estou numa boa". Claro que não, eu te dou contra-exemplo. Pega, por exemplo, a Austrália, pega a Nova Zelândia, pega o próprio Japão. O Japão se desenvolveu pós Segunda Guerra Mundial, né? Não foi assim essa questão. O Japão teve que se desenvolver ali na base da martelada. Então, eu posso te dar contra-exemplo, mas faz a gente pensar. Posso pegar, por exemplo, o Max Weber, né, que escreveu ali A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um dos livros mais interessantes. Ele já fazia essa pergunta. E ele olha por uma outra questão. Ele fala: olha, os países que são de religião protestante, ou uma variante da religião protestante, é que se desenvolveram, enquanto os outros não se desenvolveram. Você tem a Inglaterra Olhando também. ali, lembre-se, e aí que as pessoas saem, né, batendo no peito. Não, porque você está falando um absurdo. Gente, quando ele escreveu o livro, nós estamos falando que é 1900. Não olha o mundo pelos olhos de hoje. Mas, por exemplo, nessa época a Inglaterra ainda era a principal potência e é um país católico. Não, protestante. A Inglaterra era protestante. Ué, os Estados Unidos se desenvolveu como? Os calvinistas perseguindo os luteranos, que fugiram para os Estados Unidos. Entendeu? É essa que é a questão. Não estou dizendo. A base é a religião cristã. Entendeu? A base é a religião cristã. Mas os ritos eram diferentes. Portugal e Espanha, talvez. Entendeu? Católicos? Ou Católico. foram as duas Católico. principais potências mundial durante, sei lá, do Isso. século XV até o Isso. século XVIII, talvez? Século XIX? XVII. 17. Século XVII. Aí o que que acontece? O Max Weber olhou isso daí. Aí, novamente, eu posso te dar contra-exemplos? Eu te dou contra-exemplos. O Japão é o quê? Budista. O Japão é budista. Né? Então, você tem contra-exemplos, mas faz a gente pensar. Você pode olhar até de um ponto de vista geográfico. A geografia pode facilitar ou não o desenvolvimento de um país. Uhum. Se olha o Brasil mesmo, né? O Brasil, enquanto país, ele se tornou país, mas ele não se tornou nação. Né? O Brasil mesmo, quando ele veio, quando os portugueses vieram para cá, tanto é que as pessoas falam: "Ah, eu sou brasileiro". Mas quem nasce nos Estados Unidos é americano, quem nasce na Itália é italiano, quem nasce na Espanha é espanhol, quem nasce, sei lá, na, na Colômbia é colombiano. E nós, brasileiro. O que que o sufixo eiro significa na raiz etimológica da palavra? Padeiro, pedreiro, carpinteiro, marceneiro. O sufixo eiro quer dizer aquele que explora a atividade de. Brasileiro era a profissão do português.
Ah, o que você é? Sou brasileiro. Ah, então você vai lá para explorar o Brasil. Era essa a questão. Então você tem aqui um país que se formou por um grupo de pessoas que vieram para explorar, não vieram para se fixar. Diferente dos Estados Unidos, cuja perseguição ali, entendeu? É, junto a uma classe, né? Os calvinistas perseguindo os luteranos, eu acho que é isso. Eles fugiram para os Estados Unidos e aí fundaram os Estados As Unidos, 13 colônias. mas fugiram por quê? Porque se eles ficassem lá, eles seriam mortos. Então você vai para lá para se fixar. Se você vai para lá para se fixar, você vai para querer voltar para a Inglaterra? Não. Então você tem que desenvolver aquele país. Aqui, o que aconteceu? Praticamente até início do século XX, as pessoas vinham para cá para explorar, para depois voltar para a Europa, para Portugal. Você começa a ter ali o surgimento de um arremedo de sociedade no Brasil, no fim ali do ciclo do café, perdão, do ciclo do açúcar e início do ciclo do café, 1875. Uhum. Então você pode olhar que o Brasil, enquanto país, ele é um país, mas ele não é uma nação. Eu falo nesse sentido. Fala mal para qualquer americano do país dele. Não importa qual seja. Falar, eu não gosto dos Estados Unidos, não sei. Você apanha do cara ali na hora. Aqui o brasileiro tira sarro. Então eu falo que o Brasil ele se constituiu como país, mas não como nação. Ainda falta esse que o pessoal ali do regime militar tentou incutir isso, né? Falando, não, nós temos que construir um país-nação, tudo mais. E era uma coisa muito interessante, né? Porque quando teve ali o período militar, eles investiram pesadamente, né, nessas disciplinas de educação moral e cívica, o Uhum. SPB e assim por diante, tentando incutir essa questão aí de nação. É uma coisa interessante. Então, esse é um outro fator. Posso olhar, entendeu? Por outras questões também, olhando Tem um que ali. eu queria que você olhasse, no caso do Brasil especificamente. Quais são as principais instituições inclusivas e as principais extrativas aqui do Brasil, para ficar lá no Por Caso Nações Fracasso? Inclusivas? Em que sentido? Não entendi bem a sua pergunta aí. No começo do livro, né, o Acemoglu e o Robson, eles definem as instituições inclusivas e extrativas. As inclusivas são aquelas que geram prosperidade e desenvolvimento econômico, e as extrativas, são aquelas que atravancam o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, o que geraria desenvolvimento econômico aqui? Do ponto de Voltando, vista institucional. do ponto de vista institucional aqui, eu falo que, primeiramente, é questão de educacional. Eu falo que a instituição educacional ela tem que ser repensada no Brasil, né? Você tem aqui um modelo educacional que não é voltado para a questão de inclusão ainda. É um modelo muito antigo. O próprio MEC, as próprias instituições não estão olhando essa questão educacional da maneira como deveria ser, né? E aqui eles olham quantidade e não qualidade. Então esse é um ponto que eu olharia aí como uma instituição que não é inclusiva. A indústria está tentando resolver parte disso, né? Você vê, por exemplo, a British Petroleum, que tinha uma sede no Rio de Janeiro, eles estavam com um problema sério alguns anos atrás, que eles não tinham técnicos para trabalhar na área deles. E eles procuraram certas instituições de ensino, falaram, olha, eu banco tudo que você precisar de laboratório, pesquisa, não sei o quê, para você formar um técnico para eu contratar aqui para mim. A iniciativa privada ajudando um pouco isso. Deu celeumas, porque professores falam, não, porque isso é um absurdo, porque é função do Estado, então quer dizer, esse é um outro problema, o pessoal acha que as indústrias aqui, elas são um mal e não, na verdade, um bem. O pessoal tem um índice, eu não sei se você está familiarizado com o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation. Não acompanho. O Heritage Foundation é basicamente um think tank que mede os países pelo grau de liberdade econômica de cada um deles. Né? E, obviamente, a gente já imagina quais são os que estão lá no quadril superior, no quartil superior, e quais que estão no quartil inferior. De novo, né, pela ementa que eu vi lá na disciplina, eu suspeito qual seja a sua resposta, mas eu queria que você falasse qual a importância do capitalismo, do livre mercado,
do ambiente de competição empresarial para o desenvolvimento de um país, de uma economia e Ah, do Brasil especificamente. é E fundamental. como que o Brasil se insere nisso, né? Então, Então, como que você nota aí o grau de legal essa pergunta abertura sua. para o comércio exterior, a permissão para que empresas investam no Brasil, o grau de liberdade que os patrões e empregados têm de negociar entre si, como que vai se dar o melhor arranjo? Isso é muito pequeno aqui no Brasil, né? Isso aí é praticamente zero. O grau de liberdade econômica que nós temos é muito pequeno. Já foi muito pior, mas ainda é muito pequeno. É muito difícil você inovar e empreender aqui no Brasil em função do próprio peso do Estado, né? E aí eu estou falando de questão tributária, questões legais, questões trabalhistas gigantescas, né? Sobre isso daí. Então, outra coisa, o Brasil não é uma economia aberta. O grau de abertura econômica você mede, entendeu, pelo total de exportações e importações em Isso relação aí, ao PIB do Brasil. sim. Do Brasil é de 2%. Onde a gente vem dizer que o Brasil é como uma economia aberta, né? E qual a Onde importância de ser uma bens de economia capital aberta? são tributados como bens de consumo. E qual que é a importância de ser uma economia aberta para o desenvolvimento econômico de um Justamente país? competitividade. Competitividade. Se eu tenho que competir, entendeu, com produtos estrangeiros, eu tenho que melhorar aqui. Só que aí fica aquela coisa que eu falo que é a pergunta Tostines, não é da sua época, mas é o seguinte, né? Era um comercial que tinha nos anos 80. Depois vocês procurem no YouTube. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? E aí eu pergunto o seguinte, tá, Francisco, eu preciso desenvolver tecnologia no Brasil. Mas, por outro lado, vem empresas que vão tomar porque nós não temos competição, capacidade de competir, as empresas estrangeiras vão gerar desemprego aqui no Brasil e eu não vou competir. Tá, mas a pergunta é, por que que você não consegue competir? Primeiro, carga tributária. Você tem uma carga tributária aqui extremamente pesada, extremamente complexa, né? Hoje o termo da moda é o manicômio tributário. Você tem um manicômio tributário aqui, né? Não dá para você administrar uma empresa que o ICMS tem mais de 3.000 parágrafos. E a cada minuto se criam novas parágrafos, novas regras tributárias sobre o ICMS Estado. Ah, mas agora tá fazendo o IVA, tudo mais. Tá, isso daí é um puxadinho tributário, é uma melhora marginal. E não vai ter reforma tributária, esquece, isso daí não vai ter. Até a gente vai debater um pouco disso lá em aula. Outra questão também é quando você olha essa questão do grau de liberdade econômica, é as próprias regras aqui trabalhistas. Hoje é muito caro você contratar uma pessoa CLT. É muito caro. Você paga 2.000 de salário, é 4 para a empresa. E É o quais são dobro, né? os principais entraves? Por que que cresce esse salário? Porque é o seguinte, a nossa CLT ainda era a época do Getúlio Vargas. Né? É de 1950, né? Tem um certo tempo já, né, que passou, né? O mundo mudou, né? Aquelas regras variam para aquele período, para aquela Não, eu situação, para digo, aquele por contexto. que que eu pago 2.000 pro funcionário e gasto 4.000 no total? Não, De onde que são vem os esses 2.000 impostos, adicionais? contribuição social, entendeu? PIS, COFINS, contribuição trabalhista, um monte de coisas ali, um monte de penduricalhos que vai em cima sobre o salário base e que o empregador tem que pagar. E a gente paga 2.000, o funcionário recebe 1.600 e o Não, a gente, governo. na verdade, o A empresário gente. paga 4, o funcionário recebe 1.600 e o resto vai para o governo. Isso. E o resto vai para o governo. Simples assim. Entendeu? Então, o peso do Estado na sociedade é muito grande. Hoje você tem um problema sério que a gente chama de dominância fiscal. O que que é isso? O que que é a dominância fiscal? É o peso do Estado, tanto pelo lado do consumidor quanto pelo lado do empresário. Você, enquanto consumidor, paga imposto. Você paga imposto sobre tudo. Você paga imposto sobre o seu salário, você paga imposto sobre os bens que você consome, né? E o empresário, a mesma coisa, ele paga imposto sobre os insumos que ele compra, ele paga imposto sobre o trabalhador que ele contrata e ele paga imposto sobre o produto que ele vende. Então, o que, que acontece? A margem de lucro dele é muito pequena. Dado que você também tem incertezas, entendeu, institucionais, o que, que o empresário fala? Pô, investir pensando numa questão de crescimento do produto é muito instável, porque o nosso produto aqui cresce
e forma, entendeu? De um gráfico da bolsa, sobe, desce, sobe, Uhum. desce, sobe, desce. Com incerteza, o empresário fala: "Pô, fica muito difícil trabalhar nesse cenário". Novamente, aí cai numa outra frase que eu gosto muito, que é a do Tom Jobim: "O Brasil não é para amadores". E realmente, é muito difícil você trabalhar num cenário de incertezas, tá. Aí o que que acontece? Você tem uma carga tributária aqui também no Brasil que gera desigualdade social. O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social do planeta. Mas como assim você tem uma carga tributária que gera desigualdade social? Sim, porque boa parte da carga tributária é sobre consumo. Sobre consumo. Para uma família que ganha até 2 salários mínimos, a renda familiar, Uhum. tá? 50% volta para o Estado na forma de impostos. Ou seja, para uma família que ganha 2 salários mínimos, 1 salário mínimo volta para o Estado. Ah, mas como volta para o Estado? Horas. ICMS, PIS, COFINS, tudo aquilo que cai em consumo. Então, é o imposto ali sobre o feijão, sobre o arroz, sobre a conta de telefone dele, sobre a água, sobre a luz, sobre o transporte e assim por diante. Isso daí come 50% da renda de uma família de 2 salários mínimos. Quando você pega uma família que ganha mais do que 30 salários mínimos, isso daí consome alguma coisa em torno de 8%. Então você tem aqui uma estrutura tributária que já gera desigualdade social. Que já gera desigualdade social. Tem soluções para isso, existem soluções tecnológicas para isso, tem maneiras de resolver. A pergunta, André, é que é o seguinte: você tem uma questão de transição. Quem está na transição não quer pagar o preço da transição. Eu vou te citar um exemplo. Lá na USP. A USP tinha um problema seríssimo alguns anos atrás, porque 103% do perdão, o salário dos funcionários da USP, de todos os servidores, professores e tudo mais, correspondia a 103% do total arrecadado da USP. Nossa. Ou seja, você tinha um déficit e a USP não conseguia fechar essa Só de conta. folha. Só de folha. Tinha funcionário ali, por exemplo, copeiro, ganhando salário de 30 mil reais. Nossa senhora. Fizeram uma regra de transação, fizeram uma mudança em relação a isso. Pagou-se o preço? Pagou. A minha geração que entrou ali na USP, por exemplo, ela não vai ter um salário de um Fernando Henrique, de uma Marilena Chauí, de outros professores ali, que se aposenta com 30, 40, 50 mil reais, que vai colocando ali os adicionais. Se eu fosse professor da USP hoje, eu aposentaria pelo teto do INSS, 7 mil reais. Se eu quisesse um adicional, eu tenho que contribuir com previdência privada. Tem gente que ficou louco. Não, porque agora é a minha vez. Alguém vai pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que fazer essa transição. A pergunta é: ninguém quer fazer essa transição. E aí entra aquela questão política. Então, isso daí teria que ser pensado pelos militares, teria que ser pensado pelos políticos. Eu acho um absurdo um governador de estado, em 2 mandatos, ele pode se aposentar. E com um integral. Né? E assim por diante. Juízes, e assim por diante. Então, isso tem que ser repensado do ponto de vista do funcionalismo público. Né? Por quê? Porque você precisa ter uma carga tributária extremamente alta para financiar. E existe, né, uma curva chamada curva de Laffer, que Uhum. relaciona a arrecadação fiscal com o nível de carga tributária. Para um país com o grau de desenvolvimento que o Brasil tem hoje, a nossa arrecadação fiscal total, ou seja, impostos diretos e indiretos, deveria ser da ordem de 27% do PIB. Dependendo de como você contabiliza isso, nós estamos ali entre 35% e 37%. Sim. Ou seja, para cada 100 reais que você gera, fruto do seu esforço, o Estado se apropria de 37 reais. O que ele tá falando, pessoal, é que eu falei a gente teve um episódio sobre reforma tributária, com 2 advogados. E eu questionei ele sobre isso, né? Você tem a curva de Laffer, que basicamente é uma parábola de concavidade para baixo, porque Isso, você, no ponto zero aqui, se você não tiver nada de arrecadar de alíquota de imposto, você isso. vai ter uma arrecadação zero, Zero. mas no outro extremo, então se você pega esse primeiro ponto
e o segundo ponto, que é uma carga tributária de 100%, de tudo que a economia produz volta para o Estado, o incentivo vai ser para que não haja produção Você vai nenhuma. para informalidade. Você vai para informalidade, não produz, desenvolve métodos de que você minimize o pagamento de imposto de renda. Então, em algum ponto, então se você faz se você junta esses dois pontos, você forma uma parábola de concavidade negativa, né? Então, e por ser uma parábola de concavidade negativa, em algum ponto você tem um ponto ótimo lá de tributação Isso. que, para determinada alíquota, é onde você vai ter um maior nível de arrecadação. Passou disso, você gera esses efeitos de incentivo perversos para informalidade, redução da capacidade produtiva, e a alíquota aumenta e a carga baixa. Né? E tem um ponto importante, professor, que você comentou, e eu queria que você aprofundasse para a gente já assim caminhar aqui pro final, que é o peso do Estado na economia drenando recursos que poderiam estar sendo direcionados para o setor privado. Então, um dos fatores que tornam o custo de capital alto aqui no Brasil, você lembra, tem o prêmio de risco. Eu nem entrei na relação prêmio de risco na Bolsa, que é negativo no Brasil. Esquece isso, né? Nem vamos olhar. Aí você está olhando Robert Fama, olhando eficiência de mercado. Olha do ponto de vista macro. Do ponto de vista prático. O dinheiro não é criado do céu. Sim. Né? O dinheiro, o montante de capital disponível para ser consumido, investido, poupado, qualquer coisa, ele é dado na economia. Isso, e ele vem da iniciativa privada. Sim, o Estado não cria nada. Sim. E se você tem um Estado drenando parte desses recursos, o recurso disponível que sobra para a iniciativa privada investir vai ficar mais custoso. Isso. Então você tem um aumento no custo médio ponderado de capital a ser usado pela economia, pelo setor privado. Isso. Como que a gente pode... E aqui se direcionando para o final por isso, né? A gente viu que o senhor tem uma tendência mais pessimista do ponto de vista estrutural com o Brasil. Não é pessimista, eu me considero um realista. Pode ser. Todo é que as pessoas têm mania e falam, não, porque a gente é pessimista. Não é pessimista. Se eu fosse pessimista, eu não estava aqui. Tinha ido embora do Brasil. Verdade. É um bom ponto. Aí como que a gente poderia encontrar métodos de baixar o custo de capital no Brasil para permitir todo esse ganho de produtividade, ganho de eficiência, elevação do PIB potencial? Resolver essa questão de estrutura. Como eu falei, conjuntura ela se ajusta aí em algum momento do tempo. Se vai ser mais hawkish ou dovish, não importa. Vai se ajustar. Historicamente, qualquer livro de história que você pega de economia desde os anos 80 agora, você vê que em algum momento o Brasil se ajusta. Mas o problema de estrutura, não. E aí, eu te faço um desafio, André. Você e os ouvintes aí, né, os que acompanham o seu podcast, entra no YouTube e pega ali o Roda Viva de 1997 com a entrevista do Roberto Campos. O avô do Roberto Campos Neto, que hoje foi um dos principais senadores da República. Isso, um liberal, entendeu? Da escola de Chicago. Lanterna na Popa, um excelente livro que explica muito sobre o Brasil. É fantástico. Sim. Pega e assiste o Roda Viva dele de 1997. Ele tá falando dos mesmos problemas que a gente tá tratando. Se você assistir, você vai falar o seguinte: Francisco, esse Roda Viva foi gravado semana passada? Vai achar que a gente tá copiando o programa. Não, eles vão perguntar, não, nossa, eles entrevistaram o Roberto Campos semana passada, porque o que está se discutindo ali, no início, mas a Petrobras, entendeu, tá indo olhando para o mercado ou não, devemos ou não distribuir, entendeu, os dividendos ou não da Petrobras, como é que fica essa questão dos gastos públicos, quer dizer... Inflação. Passou-se quase 30 anos ali dessa entrevista de Roberto Campos, e o que estamos discutindo é a mesma coisa. Não mudou. E isso que é interessante. Eu recomendo que assista. Vocês vão ver. Não mudou. Em 30 anos está se discutindo a mesma ladainha. E ninguém está olhando o longo prazo. Essas questões estruturais. Você vê, o Brasil ainda é um país continental, é um país com riquezas muito grandes, e nós não resolvemos um problema básico de saneamento básico. Que tentamos endereçar agora com a reforma, né? E que está voltando para trás, né? Porque já, né, criou-se ali o marco regulatório das águas e voltou para trás em algumas coisas. Quer dizer, por questões ideológicas. Sim. Eu falo que com ideologia todo mundo tem, né? Eu falo que Gengis Khan tinha ideologia, Átila Uno tinha ideologia. Vou causar um celema aqui. Hitler tinha ideologia, né? Boa para ele.
cada uma boa, entendeu? Mas talvez que não era boa para a humanidade. Uhum. Então eu falo, ideologia todo mundo tem, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que analisar essas questões mais friamente, né? E usando a ciência realmente, né? Usando a análise, Vendo o né? que funcionou, o que não Isso. funcionou, como que pode ser Por adaptado. isso, André, que você falou lá da minha bibliografia, você vai ver que eu coloco autores tanto de um lado quanto do outro. Você vê que eu não olho ali, só coloquei de um lado, eu coloquei dos dois lados. Eu falei, olha, vocês têm que olhar os dois lados. Tem que ponderar e ver que os dois lados. Por exemplo, que a gente falou do André Lara Rezende. Eu gosto muito do André, do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Ele tem coisas ali fantásticas. Participou E da formulação do Plano Real, inclusive, né? sim, e algumas análises que ele faz ali no livro dele, que eu parei para pensar na época, eu falei, nossa, isso aqui é profundo. Isso aqui faz sentido. Não concordo com Modeling Monetary Theory. Acho que ele, Os nesse juros, ponto, ele não moeda e entende nada. ortodoxia, ele... Isso ele não entende. Mas do ponto de vista de desenvolvimento, o livro dele é riquíssimo. Qual livro Entendeu? específico? É Você o. lembra o nome? Se não lembrar, tudo bem também. Putz, eu não lembro agora. É um de Ah. capa branca. Deixa eu ver agora. Não tem problema. O subtítulo é A Economia Além da Conjuntura. Tá. A Economia Além da Conjuntura. É fantástico esse livro. É fantástico. Ah, é um Entendi. cara de esquerda. Sim, mas tem que ser lido. Coloquei o Mises lá também. Ludwig von Mises, um cara de direita da escola austríaca. Sim. É o outro lado. É ruim? Não, também é importante. Eu sou a favor da economia de mercado. Não dá para ter uma economia centralizada. Você não tem um HAL 9000, entendeu? Para quem não sabe o que eu estou falando, Eu não tá? É o sei. supercomputador do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tá? Depois assistam esse filme do Stanley Kubrick, de 67. E o computador ele mata todos os tripulantes. Esse é o spoiler, tá? Ele mata todos os tripulantes, mas é fantástico. Ele pensa em todos os detalhes. Você não tem um computador centralizado que decide tudo e que vai. Esse computador nem conseguiria fazer a quantidade de cálculos suficientes para conseguir chegar nessa Isso, para decisão. entender todas as necessidades e tudo mais. Numa economia de mercado, você consegue. Os agentes, é como se você fosse o quê? Resolvendo um problema de computação paralela. Porque a informação ela tá dispersa nas sociedades, a E gente tem cada um dos necessidades agentes adaptativas. mas é como se fosse um computador. Eu tomo decisões baseadas aqui na minha quantidade de informações para resolver aquele problema de assimetria de mercado naquela região. Uhum. Simples assim. Então é como se eu tivesse uma economia, uma computação paralela ali. A economia de mercado resolve isso. Ah, mas ela gerou desigualdades, não sei o que, não sei o que lá. Sim, mas novamente, aí eu recomendo os livros daquele historiador. Eric Hobsbawm, Não, o judeu, o Yuval Harari. Yuval Harari, que ele tem ele olha uma questão muito interessante. Ele fala: nós temos o hábito de analisar as questões históricas Os últimos olhando nos 15, 20 últimos anos. 10, 15 anos, e Sim. não pode ser assim. Você tem que olhar, você tem que usar uma régua um pouquinho maior, com uma escala um pouco maior. Basta pensar que há 150 anos atrás, a expectativa de vida era de 30 anos, não existia antibiótico, não existia dentista, não existia médico. Uma cirurgia era você encher a cara e vamos amputar. Uhum. Não existia adolescente. A criança era um adulto em miniatura. Né? Então, em 150 anos, quanta coisa nós melhoramos. Nossos bisavós, que não estão aí muito longe, ou nossos avós, eles tocavam carne em lata com gordura de porco para não estragar, porque não tinha geladeira, ia fazer as necessidades da casinha. Ah, Francisco, mas tem coisa? Tem, mas melhoramos muito. Tudo isso foi dado pela economia de mercado. Tudo isso veio a economia de mercado, não foi o Estado. O Estado, ele é importante? Ele é, mas ele é para resolver problemas pontuais. E para desenvolver as regras do jogo. Criar regras estáveis, que eu chamo do famoso fair play. É o Uhum. jogo justo. Rule of law que o... Isso. É o fair play, é garantir o fair play. E resolver problemas de assimetria informacional. Do ponto de vista econômico, por exemplo, um monopólio, ele é eficiente, porque ele está maximizando o lucro. Mas ele pode não ser socialmente justo. Aí entra o Estado para como resolver esse problema de assimetria informacional. Como é que ele resolve isso? Mas Essa é a via de questão. regras, e aí é uma tese minha, né? Os monopólios
É muito improvável que seja formado um monopólio sem que tenha uma atividade estatal por trás desse monopólio. Sim, você Né? pode ter um monopólio natural, você Eu pode não ter um conhe... monopólio garantido, entendeu, pelo Estado, os como monopólios naturais. energia, né? Você tem um mercado livre de energia, né? Aqui no Mas Brasil isso você tem daí dezenas de empresas competindo no mercado de sim, energia, mas o por exemplo. mercado livre de energia é uma coisa específica ganhar Não, garantir preço da não, energia, né? mercado Você livre eu pega digo ali que a você tem dezenas de empresas aqui no Brasil que fazem geração, transmissão e distribuição de energia. sim, sim, Né? Não é um exemplo muito óbvio de um monopólio natural. Você tem várias empresas sim, competindo. mas a distribuição ainda é de uma só, entendeu? Cada estado tem uma distribuidora. Cada Você estado não tem pode uma, ligar que via de regra é uma empresa estatal. isso, você não pode Né? ligar Então tem lá e um falar: estado por "Olha, a trás. energia ficou muito cara, corta o cabo aqui que eu tô comprando da outra". Porque tem um estado por trás, justamente. Isso, Sim. justamente. Professor, já assim, caminhando pro final, imagina que você pode passar 2, 3 minutos ecoando na cabeça de todos os brasileiros, e, assim, basicamente deixou uma mensagem final aí pra todo mundo que poderia ser acessada simultaneamente por todas as pessoas que existem. Nossa senhora, isso daí tá parecendo igual aquela pergunta que o Abu Janra fazia no Provocações, né? O que é a vida? Não, É, não é essa o não. Abu Janra fazia essa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu pensar. Olha, se fosse para deixar uma provocação aí mesmo, pensando em todos os brasileiros, eu acho que é o seguinte: eu acredito em duas coisas na minha vida apenas. Uma que eu vou morrer algum dia, mas essa eu ainda tenho dúvidas, tá? Eu tô tentando Vai que meu sobrenome. bravamente lutar contra isso. Não, não, não. Vai que meu sobrenome é MacLeod e eu sou um imortal, um Highlander. Pra quem não entendeu a conotação, a piadinha, procura depois na internet também quem é, tá? Que eu sou um imortal, então pode ser que essa ainda eu tenho dúvidas, mas a outra que eu tenho certeza é que você só sai da pobreza via educação. O maior mal da humanidade é a ignorância. E aí eu falo que todo mundo tem que estudar. Ah, Francisco, mas eu não gosto de estudar. Não importa, vai até pelo menos o colegial. Mas tem que fazer uma boa escola. Porque é o seguinte, eu estou vendo em certos aspectos a educação se degradando ao longo do tempo. Ninguém mais quer estudar hard science, ninguém mais quer estudar, entendeu? Áreas que geram tecnologia. E nós vamos precisar disso. Esse podcast que a gente está fazendo aqui só é possível por causa de tecnologia. Porque alguém desenvolveu o celular, porque alguém desenvolveu o sistema de comunicação e satélite, ou várias pessoas, né? E assim por diante. Então, a gente tem que olhar isso. Um país que não leva a educação a sério está fadado ao fracasso. Isso é fato. E eu falo que, nesse sentido, o Brasil ele tem um problema muito sério, que é o seguinte: quem são nossos heróis? O Brasil é carente de heróis. Quem nos inspira? E aí, só para finalizar o podcast, eu decidi ser físico porque em 1980 eu assisti um programa chamado Cosmos, de um cara chamado Carl Sagan. E eu tinha 6 anos de idade. Nossa. Quando eu assisti aquilo, eu me maravilhei. Falei, meu Deus, é isso que eu quero ser. É um físico. Tamanho foi o impacto que ele causou em mim. E eu descobri depois, né, já de uns 40 anos, quando o Neil deGrasse Tyson fez uma nova revisão do Cosmos, junto com a Anne Ryan, que é a esposa do Carl Sagan. Uhum. O Carl Sagan foi embora, infelizmente, de câncer. Ah, e o Neil deGrasse Tyson ele falou uma coisa muito interessante. O Carl Sagan ele não tinha noção do que ele fez ali em 1980, quando ele fez esse programa chamado Cosmos. Aquilo impactou uma geração de jovens ali que estavam na faixa dos 17, 18, eu um pouquinho mais novo, que mudou o mundo do ponto de vista tecnológico. Surgiu uma geração ali de físicos, matemáticos, engenheiros, químicos, biólogos, que gerou a tecnologia que nós temos hoje. E o deGrasse Tyson falou isso na revisão que ele fez do Cosmos, junto com a Andrea. Muito bonito. E isso nós temos um problema. Nós não temos. Quem são os heróis? Se eu perguntar aqui para qualquer um, quem é Maiana Zatz? Ninguém sabe. Não sei. É a maior geneticista do mundo. É brasileira, está com 75 Nossa. anos. Essa mulher, entendeu? Ela entra em qualquer universidade no mundo.
Qualquer universidade lá fora perguntar quem é a Maiana Zatz, a gente sabe, né? Ninguém sabe quem é ela aqui no Brasil, pouca gente conhece, né? O Nicoleles, por exemplo, um dos maiores neurocientistas aí, também quase ninguém conhece. O Brasil, por exemplo, não tem prêmio Nobel, né? Não tem prêmio Nobel, mas não tem problema, nós temos 6 copas, né? Isso é importante. Não, tem 5. 5, né? Nós temos 5 copas, não tem problema, né? Mas não temos nenhum Nobel. Mas, por exemplo, o Brasil, ele tem, por exemplo, um prêmio que é a medalha Fields de matemática. Você sabe o que é a medalha Não. Fields? Então, ganhar prêmio Nobel é fácil. É muito fácil ganhar prêmio Nobel. Você tem que fazer alguma coisa, Publicação relevante. né? Alguma coisa na área de ciências que mudou paradigmas do mundo. Só isso. Mas você tem uma vida inteira. A medalha Fields, você tem que fazer alguma coisa que mudou paradigma na matemática até os 30 anos de idade. Até os 30. Ser elegível para ganhar a medalha Fields até os 30 anos de idade. Eu acho que até os 30, se não me engano. Depois disso, você não pode mais ganhar a medalha Fields. O Brasil tem uma medalha Fields. Olha que interessante, ninguém sabe. Não sei. Pois é. E esses são os nossos heróis, mas a gente não divulga eles. É uma pena, né? Eu falo que isso talvez resolvesse muitos problemas do Brasil, porque na medida em que a gente estuda, a gente tira a ignorância. E eu falo que o maior mal da humanidade é a ignorância, é não entender. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado pela participação. Turma, obrigado quem ficou até aí. Façam aquelas coisinhas de sempre, de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, mandar para os amiguinhos. É isso. Até abraço. Um abraço. Semana que vem tem mais.